Fala pessoal, beleza? Aqui Matheus Leôncio, estou aqui com Wagner Isidório. Tudo bom? Agora sou eu que estou aqui nessa missão de entrevistar o Wagner, de trazer para vocês um conteúdo aí para ajudar vocês a assumir o controle da empresa de vocês, consequentemente conseguir lucrar, conseguir viver no azul, que é o que todo empresário quer, né? Quando ele abre uma empresa. Com certeza. E hoje o que a gente tirou para falar é, empresário, você vai ter que voltar para a escola. E por que a gente está falando isso? A gente quer falar hoje para vocês qual que é o primeiro passo para você organizar a sua empresa. Wagner estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que o e-mail que você mais recebe, como é que é, Wagner? A galera me pedindo, Wagner, eu queria uma proposta. Aí eu pergunto assim, mas qual é a sua necessidade? Eu falo, eu quero organizar minha empresa. As pessoas entendem esse organizar como eles perderam a mão, ou seja, eles perderam o controle da situação. Quando você é muito pequenininho, quando você começa, né, do zero, você abre a sua empresa, você está tão energizado, você está tão empolgado que a única coisa que você tem foco é na venda. Então, velho, você só se preocupa com uma coisa, vender, 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 vender. E como você começou do zero, o crescimento ele é muito grande, né? Às vezes você começa vendendo, sei lá, R$100 por dia. Aí daqui a poucos meses você está vendendo R$1.000 por dia. Você fala, poxa, cresci muito. Só que esse crescimento no início, ele acontece de um jeito, numa velocidade muito grande. Só que a partir daquele momento, a gente cresce, só que cada vez com uma velocidade menor, uma taxa menor. Então, a pessoa no primeiro momento, quando ela abre a empresa, ela acha que aquela mesma velocidade vai acontecer para sempre. Ou seja, em pouco tempo eu vou ficar rico. Então, o primeiro ano, ele é um ano sempre de muito trabalho para a venda, para formar a empresa, para se organizar. E o empresário, ele se alimenta muito de uma coisa que é o ego. É alguém que chega e fala assim, pô, Matheus, que legal, adorei o produto que eu comprei com você. Cara, eu vou indicar isso para todo mundo. E aquilo traz para ele uma satisfação absurda. Só que a empresa vai crescendo, a empresa vai melhorando, vai ampliando, vai contratando mais funcionários, vai tendo novos desafios. E a desordem começa a se instalar, né? Então, e aí... Você pode me dar um exemplo assim do cara que abriu uma empresa hoje, está empolgado, e quando que ele chega nessa desordem e o que quer dizer desordem também? Que tipo de problema que ele está tendo? Vamos imaginar assim, o cara tem uma empresa de bolos, tá legal? Que tá uma onda agora de abrir loja de bolo para todo lado. Então o cara tem uma habilidade, ou ele tem uma habilidade muito legal, alguém disse para ele assim, olha, o bolo que eu como de você é maravilhoso. Aí você fala, pronto, eu já vendo para 10 ou 20 pessoas, vou abrir um negócio. E abre o negócio. Monta, faz um layout legal, faz uma estrutura bacana, começa a produzir e todas as pessoas realmente adoram aquele bolo. Mas é uma produção pequena, porque ele está crescendo e ele se alimenta, ele vê a dificuldade, mas ele está tão empolgado com aquela empresa crescendo que aquele trabalho que às vezes ele tem 14, 12 horas de trabalho, ele acredita que aquilo é uma necessidade, porque todo empresário, na cabeça dele, né? Todo empresário tem que trabalhar muito, porque no início é assim mesmo e tal. São essas crenças que a gente tem e que vão alimentando, tudo funciona bem. Só que você começa a crescer, agora já não está mais vendendo 10 bolos por dia, ele está vendendo 50. E começa a criar uma insatisfação muito grande, por quê? Porque ele trabalha muito, durante muito tempo, e ele não vê a cara do dinheiro. Essa é a frase dele. Wagner, eu trabalho e eu não vejo a cara da grana. E aí começa um momento de frustração. Aonde que ele diz que está desorganizado? Quando começa a acontecer essa frustração. Tá, só um ponto antes para eu entender então. Até ele chegar nesses 50 bolos, porque ele tem a crença, o que eu entendi que você está falando ele tem a crença de que no começo é assim mesmo, eu vou ter que dar um gás para o negócio funcionar. E muitas vezes é mesmo. Quanto tempo que esse gás acaba? Essa é a pergunta, assim, para ele se sentir incomodado. Olha, nos primeiros 18 meses, 1 ano e meio, tudo é gás. Tudo é ânimo, tudo que você faz é sempre pensando assim, não, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou vender mais, amanhã eu vou vender mais. Tudo que ele acha é que
todos os problemas dele de dinheiro são justificáveis pelo pouco tempo de empresa e que tudo vai ser resolvido quando ele começar a vender mais. Só que antes ele vendia 10 bolos, agora ele está vendendo 50 bolos. E ele continua tendo a mesma situação financeira, ele não vê a cara da grana. E aí, depois de 1 ano e meio, aquele esforço todo, ele começa a se questionar. Aí fala, pô, será que vale a pena tanto trabalho para a gente não ver a cara da grana? Então, mas além de não ver a cara da grana, ele não lucra. Basicamente, não ele lucra, não vê o lucro. Não tem o dinheiro. Que outros problemas isso traz dentro da empresa, assim? Começa a ter um problema dentro de casa, com a esposa, por exemplo, ou com o marido. Por quê? Porque o cara trabalha ou ela trabalha o tempo todo e a vida deles como pessoa física não muda. Mas sempre se alimentando de que amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Só que chega de 2 anos, 1 ano depois, 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa de casa fala assim, pô, cara, quando que isso vai acontecer? Então o primeiro ponto é esse. Segundo, se você tem um sócio, pode acontecer de você ter um descompasso aí com o seu sócio. Por quê? Porque a empresa não gera o dinheiro suficiente para que você, como pessoa física, viva. Ela gera um dinheiro muito pequeno. E aí você começa a se afastar um pouco mais da empresa para poder fazer algum trabalho separado, a cuidar de um outro negócio, a fazer Uber. Tem muita gente que faz isso. Trabalha um período na empresa, o outro faz um outro tipo de atividade. E aí você começa a ter esse desacerto entre os sócios, que no início todo mundo estava focado num único objetivo, que era vender, era montar a empresa, era fazer. Só que isso agora eu comecei a ter essa desordem. Falou, Wagner, eu preciso organizar a minha empresa. Então essas são algumas das consequências que ele começa a ter, às vezes como pessoa física mesmo. Na empresa, o que acontece? Existe um grau de informalidade muito grande. Provavelmente ao longo desse período ele já teve alguma demanda trabalhista. Então ele nunca teve essa imagem, ele já ouviu falar, mas é a primeira vez que ele está vivendo isso. Provavelmente 1 ano e meio depois ele está tendo que antecipar algum tipo de recebível, né, cartão de crédito, para poder pagar as despesas do mês. Os problemas já começaram a afetar toda aquela empolgação do início. E aí, quando é que ele procura uma ajuda? Quando é que ele procura uma consultoria, um apoio? Quando ele está vivendo essa insatisfação, que ele chama essa insatisfação de organizar. Aí eu estou precisando organizar a minha empresa. É só isso. Porque até antes ele não tinha insatisfação nenhuma. Saquei. E antes da gente falar como é que ele organiza, o que causa essa desordem? Porque pelo que eu estou vendo da história que você está falando, ele está vendendo, Tá. mas tem alguma coisa que ele não está vendo que está causando isso. Até porque se ele estivesse vendo, ele não ia ter problema. Não ia ter problema. O que causa essa desordem no final das contas? Na maioria das vezes, ele não sabe formar o preço correto de venda. Na maioria das vezes, ele não tem controle sobre a movimentação financeira. Então, ele vai só recebendo dinheiro e comprando mercadoria. Voltando para a história do bolo, é o cara que vende, recebe no cartão de crédito, compra farinha, compra o negócio, vai, e ele começa a ter muitos problemas de organização das operações internas, da entrega do serviço. Então, agora como ele não é mais ele sozinho que está fazendo os bolos, agora ele tem mais 2 funcionários, ele já não tem mais o controle efetivo sobre o funcionamento da coisa. Depende de funcionários estarem fazendo. E ele nunca pensou em ter que treinar alguém. E aí ele quer achar a pessoa correta, ele quer achar o funcionário correto. É a hora que ele briga muito com o mercado. Porque eu dou azar, meus funcionários não têm comprometimento. Não é isso. Na realidade, é porque em nenhum momento ele entendeu. Muitas vezes o cara é um profissional de educação física, estudou a vida inteira isso, e agora está fazendo bolo. Então ele não entendeu que ele precisa, como empresário, ir para o banco de estudo, começar a entender isso, o que ele precisa para organizar. Então a insatisfação dele é gerada por essa ausência de conhecimento. E muitas vezes ele não erra, uma maioria, quase que a totalidade, ele não erra tendo consciência disso. Ninguém erra com consciência disso, erra porque não sabe.
E a pior maneira de você aprender é aprender na dor, tendo e vivendo o problema. O que seria muito melhor seria ele poder aprender antes e evitar os problemas. Porque cada problema daquele tem uma consequência absurda, porque custa dinheiro. Então, é problema trabalhista que ele podia ter evitado, que custa dinheiro, que ele vai ter que gastar. É problema de desequilíbrio de caixa, porque o preço de venda está errado, e aí ele tem que tomar um dinheiro no banco para poder tapar o buraco e está custando juros para ele. Ele começa a sofrer as consequências disso que ele chama de desorganização. O problema clássico também que você sempre fala é de misturar finanças também, né? Tem isso também. Na cabeça do empresário, principalmente aquele que está começando, o que ele imagina? A única fonte de receita que eu tenho é a empresa. Então qual é a diferença de eu usar a conta da empresa para pagar minhas contas pessoais? Para ele, como ele acha que a única fonte de entrada é a empresa, tanto para pagar a despesa da empresa como para pagar a despesa dele como pessoa física, ele parte do princípio que aquilo é normal, que não é esse o problema. Só que isso é um gravíssimo erro. Por quê? Porque sem essa separação, nem a pessoa física tem controle, porque o cara vê a venda todo dia e tem a sensação de que a gente está meio que rico. Não é que é rico, milionário, mas ele não tem medo. Por quê? Porque amanhã ele vende mais 50 bolos, amanhã depois ele vende 40. Então ele não tem preocupação com o gasto. É muito comum nesse momento. Uma das grandes razões de desequilíbrio financeiro na empresa é o saque do dono, é a retirada do proprietário de quantidade de prolabore, de valor de prolabore, maior do que a capacidade da empresa. Agora, como ele mistura tudo, nem ele tem um orçamento dentro de casa e nem a empresa tem como controlar as despesas. Então é muito comum a empresa estar endividada. Como é que a empresa está endividada? Não está pagando os impostos, está antecipando o recebível. Isso já é uma empresa endividada. E isso está acontecendo paralelo à viagem que o cara fez para Miami, para outros. Então é um contrassenso isso. Mas ele não percebe isso. Porque ele imagina que sempre que tem algum desequilíbrio é porque está vendendo pouco. Não, você está vendendo pouco. Falei, cara, você saiu de 10 bolos e está vendendo 50 por dia. Como é que pode? Não é só a venda que está acontecendo, tá certo? Pode ser a venda? Pode. Mas na grande maioria das vezes não é venda, é descontrole financeiro. Então, se a gente pudesse listar as causas assim de maneira mais objetiva, misturar finança, que é descontrole financeiro. Misturar finanças pessoais com finanças empresariais. É ele não ter o conhecimento mínimo necessário para ser um empresário. Wagner, quais são esses conhecimentos? Eu digo assim, eu preciso, vamos imaginar fazer um paralelo entre um ensino fundamental e a faculdade. Uhum. Para você chegar na faculdade, você tem que ter passado para o ensino fundamental, ter feito a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, fazer o segundo grau, primeiro e segundo ano, depois você fazer. Não é um caminho? Uhum. A mesma é isso. O cara quer chegar na faculdade, ou seja, ele quer ser um empresário de sucesso, mas ele não conseguiu resolver as questões elementares. Então ele está vendendo muito, ele está melhorando de venda, porque é uma característica do pequeno empresário, ele mesmo está vendendo, ele vende, mas ele não ganha dinheiro. Nem só de venda vive o empresário. Não. É o maior erro de todos. É o cara achar que é só aumentar a venda. Essa é uma causa também, né? Ele acredita que só vender. O cara acha que só aumentando venda. Tem um caso muito claro que eu já comentei até em outros vídeos, que a gente descobriu um empresário vendendo um produto que correspondia a 70% da venda dele. E a gente fez o preço de venda, e onde a gente percebeu que em cada venda ele perdia de 6% a 8% de prejuízo. O preço estava errado. Então, quanto mais ele vendia, pior ficava a situação, porque o buraco ia só aumentando. Mas ele não percebia isso por quê? Porque mês após mês ele ia vendendo mais. E ele falava, Wagner, eu não entendo, antigamente eu vendia X, agora eu estou vendendo aqui, e hoje eu devo mais dinheiro do que eu devia antes. Aí vem aquela frase que muitos me falam, assim, Wagner, eu tenho saudade da época que eu vendia 10 bolos. Porque o cara não entendeu que para crescer ele precisa de ordem. Por isso que ele fala, cara, eu estou muito desorganizado.
Então esse é um problema. Na realidade, lá naquele início, quando ele ainda está falando é assim mesmo, tem que dar o gás, tem que investir, ele já está criando um problema. Às vezes está criando lá. Isso. Só vai aumentar? Mas às vezes está criando lá no início. Se você vende um produto com preço errado lá no início, você vai criando um problema. Só que no início, você não consegue perceber, porque as vendas são pequenas. Quando você está vendendo 10 bolos, você está louco. Quando você vende 12, fala, gente, eu cresci 20%. E é mesmo. Então você vendeu 10, agora está vendendo 2, falei, cara, são 20% disso. E isso traz o cara de noite para casa uma felicidade enorme. E isso é muito importante, não é ruim. Só que ele tem que, junto com essa empolgação, ter os controles financeiros mínimos necessários. Caso contrário, vai chegar 1 ano e meio, vai criar esse caos que ele vive hoje. Vai te mandar um e-mail pedindo para organizar. Isso corresponde assim a 80% do pequeno empresário. Nossa, muito. Então agora vamos falar para eles assim, como é que é, o que era isso que ele já deveria saber antes, voltar para a escola. E que se ele souber hoje, mesmo que agora já tem 2, 3 anos de empresa, está nesse caos, mas pode fazer uma diferença para ele resolver isso. Então, vou falar assim. Como é que soluciona esse negócio? O que ele precisa de início? Ele precisa de muita coisa. Quais são... O primeiro passo. Isso, o primeiro passo. Qual é a informação do nível básico para ele poder chegar na faculdade? O que é o primário para ele? O que é o ensino fundamental? Para ele chegar lá em cima e ter o lucro. A primeira coisa que ele precisa ter é controle financeiro. Ele precisa ter o controle de toda a sua movimentação financeira. Entradas e saídas de dinheiro. Nessa entrada e saída de dinheiro, ele tem que separar o que é dele e o que é da empresa. E estabelecer um salário para o dono. Entendi. Calma, na prática, então, controle você financeiro. divide em duas coisas. Controle financeiro se divide em duas coisas. Não. O controle financeiro é isso. O controle financeiro é assim. Eu tenho que ter o controle, saber exatamente e rastrear tudo de todo o dinheiro que entra. Através das vendas, fiz uma venda de R$1.000. Cadê esse dinheiro? Entrou na conta? Que dia? Que dia que vai entrar? Eu tenho que ter isso. Através de um processo que chama contas a receber, a gente consegue acompanhar esse dinheiro, ter controle financeiro sobre essa movimentação no banco. Não, esse dinheiro que era para entrar hoje entrou no banco. Pronto, eu tenho controle, eu sei que entrou. Depois, eu tenho que ter controle sobre aquilo que sai da empresa. Muito comum o cara não saber quanto gasta. E aí, quando eu não sei quanto gasta, qualquer tanto é bom. Mas às vezes é um tanto maior do que ele pode. Mas ele não tem esse limite, porque ele nem sabe o tamanho dessa movimentação. Então, estabelecer todo um controle financeiro de entrada e saída de dinheiro. Pronto. Só uma questão, quando você fala controle, é o cara registrar essa movimentação. De preferência através de um sistema de gestão. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu olhar para a câmera aqui para entender. Não usem planilha de Excel para isso. Há muito tempo atrás, planilha de Excel era necessidade. Por quê? Porque um software custava R$2.000, R$3.000 por mês e você tinha que pagar 30 mil de implantação. Hoje, os softwares top simples custam R$80, 120. Sabe, para empresas de médio porte, ontem eu fechei um software com um cliente, custou R$200 por mês. Então não há nada que justifique eu usar planilha. Com planilha, eu não tenho gestão financeira. O que é ter gestão financeira? Para que eu tenho que registrar todas essas informações? Para eu poder entender e analisar aqueles movimentos financeiros, para poder saber se eu estou ganhando dinheiro ou se eu não estou. Apurar o lucro da empresa. Descobrir se o preço está certo ou está errado. Muitas vezes a gente copia o preço do vizinho, porque eu não sei fazer preço. Então ali na rua tem um cara vendendo bolo por R$18. Aí ele junta com o sócio e fala assim, cara, vamos vender por 17. Mas não tem a mínima ideia se aquele 17 paga ou não o custo dele. Pode ser que para ele esteja pagando. E pode ser que o outro também esteja perdendo dinheiro. A gente sempre acha que o cara grande é um cara que sabe tudo, porque ele só ficou grande porque ele conhece tudo, então eu vou me espelhar naquilo. É um grave erro isso. Você tem que fazer seu preço. Mas sem a informação eu não consigo saber lucro. Por que é o primário?
Por que é o ensino fundamental ter controle financeiro? Porque a partir dele eu consigo ter toda a informação da empresa. Eu consigo saber necessidade de capital de giro, quanto de dinheiro eu preciso ter na empresa. Eu consigo ter qual é o preço correto que eu tenho que cobrar, qual é a margem de lucro ideal que eu posso botar nesse produto, quanto que mês passado eu tive de lucro real, aonde esse lucro está. Pode ser que você tenha tido lucro, mas o dinheiro não está no banco, está no contas a receber, em vários cartões, que para vender, você vendeu um bolo em 5 vezes. E aí você faz o lucro, mas o dinheiro não está na sua mão, está no banco. E você está sem dinheiro porque você cresceu através de prazos de pagamento. Então, o fundamental é ter controle financeiro mínimo necessário. Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. Essas 3 coisas são as elementares. É o arroz, feijão e bife. Cara, é o arroz, feijão e bife. Não tem nem a batatinha no meio. É para não passar fome. É o ensino fundamental. Na prática, o que você recomenda para a galera que está assistindo a gente que fazer isso hoje? O primeiro passo então é Cara, procurar um sistema de gestão. Procura um sistema de gestão. Que vai te dar essas 3 coisas. Assiste todas as aulas que esse cara tem, que com certeza tem muitos sistemas muito tops, simples. E outra coisa, pega um sistema simples. Muitas pessoas cometem um grave erro de comprar um sistema muito grande, pesado, caro, achando que aquele sistema vai dar lucro para eles. Ou seja, que eu vou me organizar. É um grave erro. A gente tem que ir melhorando o sistema na medida do tamanho da empresa. Se você é uma empresa pequena, o sistema tem que ser simples. É para fazer o arroz com feijão, mas para que você tenha controle. Vai chegar uma hora que você já não está mais vendendo 50 bolos, você está vendendo 250. E você precisa de mais informações. Aí é necessário você mudar de sistema. Pô, Wagner, mas eu vou perder? Não vai perder nada. Todos os sistemas migram. E outra coisa, o passado, as informações do passado só tem uma serventia. É aprender com eles. Cara, eu posso começar hoje um sistema novo. Porque o passado eu já aprendi. Eu tenho todos os relatórios do passado. E o passado só me serve para eu aprender com ele para projetar o futuro. Então, controle financeiro básico. Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. Fechou. Com isso, o que vem depois disso? Ou seja, tendo isso, o que eu consigo ter? Apuração de lucro. E uma outra coisa que chama orçamento. Então, são 5 coisas de elementares, tá certo? Mas essas 3, contas a pagar, receber e conciliação bancária, são as básicas. Tá certo? Um avanço melhor. Para o cara fazer hoje já. Para o cara fazer hoje. Mas, Wagner, eu ganho o que com isso? Você ganha condições, elementos mínimos necessários para você apurar seu resultado, que é você saber se está tendo lucro ou não, e você fazer um orçamento. O que é o orçamento? Lembra que eu falo, o passado, quem vive de passado é professor de história. Nada contra professor de história, muito pelo contrário. Eu tive excelente professor de história. Mas é a pessoa que ganha dinheiro com o passado. A gente não ganha dinheiro com o passado, a gente ganha dinheiro com o futuro. Mas a gente precisa do passado para aprender com ele. Então, essas informações financeiras vão me dizer quanto que você gasta de água e luz, quanto que você gasta de telefone, qual o valor do aluguel, quanto que proporcionalmente esse aluguel corresponde no seu faturamento. Cara, eu gasto 20% do meu faturamento em aluguel. Cara, seu aluguel está caro. Não tem estrutura para isso. Então você precisa ou negociar o aluguel ou trabalhar para ter uma venda maior. Porque naquele local não dá. Eu estou tendo 35% de despesa com mão de obra. Cara, você vai quebrar. Não tem jeito. Então, a análise desses controles financeiros me dão esse discernimento. Eu começo a ter controle financeiro. Eu sei para onde o dinheiro está indo. O que é o orçamento? O orçamento é criar limitações de gastos e criar metas de venda. Então, eu estou olhando para o meu futuro. Então, nós estamos em agosto de 2019. Eu vou fazer hoje um planejamento, vou analisar tudo que aconteceu. Hoje é dia 30 de agosto de 2019. Vamos imaginar. E aí, eu vou olhar tudo que aconteceu e vou planejar o meu mês de setembro. Quanto que a minha equipe tem que vender de bolo?
cara, a gente está vendendo 50 bolos, mas eu analisei os dados e vi que a gente precisa melhorar de venda, ou então a gente está gastando muita farinha para poder fazer o bolo. Então, vários detalhes. Só para você ter uma ideia, eu fiz um trabalho para uma empresa de bolo aqui em Brasília, que ela tinha uma mesa grande. E isso é verdade. Ela tinha uma mesa grande. E ela tinha um gasto. Quando eu chegava na área de produção, eu via o chão branco. Eu via uma porção de coisa desperdiçada. Aí eu comecei a ver que na hora de fazer algum tipo de processo, eles farinhavam a mesa. Uhum. Ou seja, para fazer algum produto, ou amassar a massa, sei lá. O que a gente fez? A mesa tinha que ser de pedra, né? Não pode ser uma mesa de... A gente criou uma borda em volta da mesa, pequena, porque aí não caía mais no chão. Economizamos 18% só em despesa de insumo. Ficava no chão, a cozinha era muito pequenininha, um esbarrava no outro, batia, caía. Nós criamos uma borda. E aí a gente, com o controle financeiro, foi medindo. Falei, caramba, a gente está produzindo o mesmo, produzimos mais bolo e nós estamos gastando menos? Por quê? Porque eu não preciso mais desperdiçar. Então, são pequenas coisas que acontecem no dia a dia que me ajudam através e tendo como base esses controles financeiros, essas três contas. Então, contas a pagar, receber e conciliação bancária. Pelo que eu tô sacando, então, tipo, tanto você economizar dinheiro, tanto você lucrar, só é possível quando você tem essa base. Para você apurar, sim. Senão você nem sabe o que está acontecendo. Senão você vê o saldo na conta. E aí isso é um grande engano. Por exemplo, você tem 8 funcionários. Aí você olha na sua conta no final do mês, tem assim, R$4.000. Aí você fala, poxa, beleza, eu já paguei todo mundo, eu compro tudo à vista, 4.000 é lucro. Opa, calma. Lembra que aquele funcionário seu tem que ter 13º, tem proporcional de férias, tem 1/3, tudo isso. Porque se você não provisionar, se você não separar um pedaço, porque parte daquele dinheiro não é seu, é deles. Eles têm despesas que você não estão pagando hoje, mas vão pagar em novembro. Uhum. Então, eu tenho que provisionar isso. Então, aquele dinheiro não é todo meu. E outra coisa, o que daquilo é lucro, o que daquilo não é lucro, o que daquilo é capital de giro para você funcionar o outro mês. Muitas vezes o cara olha o dinheiro na conta, saca o dinheiro, compra de carro, muda de carro, saca o dinheiro e quando chega no outro mês, vai no banco para poder pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque fez uma grande venda e o cara vai pagar com 30, 60 e 90. E você não tem dinheiro para comprar os insumos necessários. E aí você vai lá no banco, usa cheque especial, antecipa cartão, entendeu? Então, ele precisa entender que aquele dinheiro, parte daquele dinheiro é dele. Mas quanto é o dele? Eu não sei, eu não apuro, não faço a conta de quanto é. Agora, se eu souber que daqueles R$4.000, 800 é meu irmão, eu gasto do jeito que eu quiser, é meu, é lucro. Uhum. Os outros é dinheiro da empresa, tem que ficar lá dentro. E só é possível o cara ver isso quando ele tem esse controle básico. No mínimo dessas informações. Sem isso, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Não é, em finanças não tem meio certo ou meio errado. 1 centavo é 1 centavo. Não, bota aí, é mais ou menos. Não tem mais ou menos. Dinheiro, diz que dinheiro não aceita desaforo, não é isso? É por causa disso. Não aceite. Se você está com a conta errada, vai ficar errado. Então, o orçamento é essa projeção dos próximos períodos. Que normalmente a gente desenha essa projeção para o próximo ano. Uhum. Não é aquele planejamento estratégico. Não, é só projeção financeira. Entendi. É só dizer o seguinte, isso eu não posso mais gastar. E aí, existem outras coisas que você precisa. Não só isso, para você chegar lá na faculdade, né? Voltando da história do... Então, a gente está com isso... É o primeiro passo. Eu acho que eu estou me formando no primeiro grau. Eu estou começando o ensino médio. Só para fechar a ideia, então, eu queria perguntar também. Então, o que eu estou sacando é, você ter o seu controle financeiro básico, é você olhar aqui para o presente, o que está acontecendo, registrar isso. E aí isso te dá a chance de fazer um orçamento, que é você olhar para o futuro. Isso. Você aprende com o passado, entende o comportamento do dinheiro, porque os controles financeiros vão te dar a movimentação histórica, né? A visão retrospectiva. Entendi. E com esse entendimento você projeta o futuro.
projeção. Massa. E o cara que tem isso, hoje ele, como é que é a empresa dele? O que é organizada. Aí ele começa a ter uma empresa que ele chama de minha empresa está se organizando. Ele começa a entender o fluxo do dinheiro. Ele começa a ser um agente da transformação. Ele pode ir lá, de repente, fazer assim, ó. Nessa empresa do bolo, eles gastavam uma fortuna com telefone. Quando ela viu o valor, ela falou assim, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu gastava tanto. Por quê? Porque tinha um telefone dela, que a empresa pagava, tinha um telefone que era do caixa, tinha um telefone que era do vendedor, e tudo no mesmo plano. E ia pagando em datas diferentes. Quando juntou tudo, ela tomou a decisão de que eu vou procurar uma agência, uma empresa, e fez um novo plano. Então, quando a gente entende o valor, quando a gente entende aquela despesa, a gente consegue agir para reduzir. Cara, e despesa e gasto, eu sempre falo, gasto é igual unha. Tu tem que cortar o tempo todo. Se você vacilar, ele cresce. Porque a melhor coisa do mundo é gastar. Uma coisa que você falou legal agora que eu ouvi nas suas palavras é: se você volta para essa escola aqui, que o Wagner falou, voltar para a escola, é controle financeiro básico e saber fazer um orçamento, aí você tem possibilidade de agir, pelo menos. Quer dizer que antes disso o cara não sabe nem o que fazer. Não, ele só está preocupado em vender. Na cabeça dele, todos os problemas que ele está enfrentando se superam vendendo mais. E você já viu essa transformação? Como é que o cara fica nessa hora, assim, que ele... Quando ele faz o controle financeiro, quando ele faz uma projeção, como é que o empresário se sente? Como é que é? Cara, primeiro é assim, quando ele começa a fazer o controle financeiro inicial e ele apura os resultados, entra em pânico. Por quê? Porque ele descobre o tamanho do problema. Aí ele começa a entender o tamanho, por que ele está se endividando, quanto tempo é que ele está tendo prejuízo. Muitos, naquele momento, olham para trás, ficam deprimidos, chateados, sabe? E muitos até desistem mesmo. Porque falam, cara, não adianta, isso não funciona. Aí começa a culpar o governo, começa a culpar a economia, vai transferindo. E não tem ninguém mais culpado do que ele mesmo. Não é culpa. Porque culpa é quando você tem a consciência de uma coisa. Lá não, é porque ele não tinha nenhum entendimento que precisava ter disso. Então é desconhecimento, é ignorância empresarial. E aí o cara erra. Por isso que é importante ele ter estudo, para ele poder fazer os cursos, entender. Cara, e tem muita informação. Tem que tomar cuidado com a qualidade dessa informação, que tem muita gente vendendo coisa ruim na internet. Mas existe muita gente boa que faz isso. Agora, o que acontece quando ele supera isso? Quando ele supera isso tudo, ele pode se encher. Na grande maioria das vezes, ele se enche de energia. Fala, cara, agora eu consigo entender que meu futuro vai ser melhor. Ele se enche de esperança, se enche de energia, porque pela primeira vez ele tem controle sobre a empresa dele. Está tudo na mão dele. Ele pode apertar um botão e decidir se vai fazer uma promoção ou não. Se vai fazer isso, ele consegue manipular todas as informações da empresa dele para poder ganhar dinheiro. É a primeira vez que acontece isso. E quando a pessoa chega nesses 5 elementos, contas a pagar, receber, conciliação bancária, apuração de resultado e orçamento, 5 ferramentas, isso ele faz parte de 20% dos empresários pequenos. 80% não tem isso, nada. São cegos, surdos e loucos. Por quê? Porque trabalham na empolgação. Boa parte da morte empresarial que acontece até o 2º ano é por conta desse desconhecimento do mínimo necessário. E aí a pessoa venceu o primeiro estágio. Cara, venceu o primeiro estágio, você já está iniciando o ensino médio. Uhum. E aí tem outras ferramentas que você precisa desenvolver. Vamos dizer assim, então depois que você fizer voltar para a base, pegar essas 2 coisas, esses 5 coisas, né, que a gente dividiu em 2 assim, o controle e o orçamento e lucro. Mas o cara voltou para essa base, aí ele começa a se preocupar com venda, de fato, aí que ele vai fazer... Aí ele já tem o controle na mão, aí ele começa a dar uma escalada no negócio dele. Aí ele já não quer mais vender 50, ele quer vender 300 bolos. Agora ele já está preocupado em descobrir outros pontos de comercialização. Aí ele já está preocupado em criar um plano de expansão comercial. Porque ele já venceu aquela base da história. Nossa. É a hora que ele começa a ganhar dinheiro com isso. Nossa. Então essas histórias de franquia e tudo mais, elas começam sempre assim. O cara vai lá pequenininho, entendeu? E o empresariado aqui é assim.
O cara começa ou por oportunidade ou por necessidade. E ele vai empreendendo e infelizmente, a grande maioria dos negócios não vingam, tá certo? O índice de mortalidade é grande. E é natural que seja. E não é só no Brasil, não. Estados Unidos, na Europa, todo o índice de mortalidade é enorme. E não há garantias. As pessoas acham assim, o índice de mortalidade no Brasil é ruim porque a economia é ruim. Não é isso. As pessoas morrem porque não têm conhecimento. É só isso. Lembra da história da faculdade? É isso. A pessoa acha que abrindo um negócio, como ele sabe fazer o bolo e todo mundo gosta, ele já tem certeza absoluta que ele já está na faculdade. Cara, e para ser empresário, você tem que entrar lá no ensino médio, fazer o ensino fundamental, estudar, fazer curso, melhorar, participar de encontros, dividir experiência. Vai chegar uma hora que você está lá em cima. E é um caminho árduo. Por quê? Porque você tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Você tem que aprender com a empresa vendendo. Você vai melhorando. Fala, Wagner, eu nunca tenho tempo. Fala, cara, se você não tem tempo é porque você vai quebrar. Ou então você vai ficar nessa situação ruim financeiramente por muitos anos. E às vezes a pessoa não quebra. A pessoa vai se cansando do negócio. Eu desisti, por quê? Tem 10 anos que eu estou nesse negócio e eu nunca ganho dinheiro. Até ficar insuportável. Até ficar insuportável. Cara, eu acho que já ficou claro pra galera o que ela precisa fazer hoje, procurar um sistema de gestão. Agora, o sistema de gestão simples e começa. 3 coisas. Contas a pagar, receber, conciliação bancária. Só isso. Nossa. E depois entender a movimentação disso. Nossa. Tirar os relatórios e olhar. Agora eu vou compartilhar contigo uma experiência minha. Eu acho que aqui já está claro o que eles têm que fazer nesse vídeo de hoje. No primeiro momento. Tem muitas outras coisas, né? Inclusive, nós vamos até gravar vídeos depois sobre isso. Um próximo que eu já anotei que a gente pode fazer, que eu vi você falando, depois que você passou por isso, expansão comercial. É algo que pode ter gente. Plano de expansão comercial. As pessoas acham que é só o tempo. Não, isso aí a gente vai vendendo mais. Não, tem que crescer de maneira correta. Porque caso contrário, você aumenta. Agora você está vendendo 1000 bolos e não ganha dinheiro. Eu tenho clientes que faturam 80 milhões por ano e não ganham dinheiro. E eu tenho gente que fatura 70 mil por mês e ganha dinheiro. Não tem nada a ver com faturamento. Tem a ver com o negócio, com a organização, com a padronização, com a sistematização dos controles. É um processo que a pessoa tem que seguir um roteiro, um passo a passo. Não dá para o cara ser... Empresário não é uma coisa que você nasce empresário. Você pode nascer empreendedor. O cara tem todo empreendedor é empresário? Não. Mas todo empresário é um empreendedor? Não, nem sempre. Às vezes o cara não é empreendedor e o sócio dele mas ele é empresário. Ele entende essa história da necessidade do lucro, dos controles. Ele é um profissional da área. Entendi. E o empreendedor, ele tem uma vocação empreendedora. Isso que eu ia falar, compartilhando uma experiência minha, que agora eu tô virando empresário, né? Acho que eu sou isso aí, o espírito empreendedor. Quero fazer um negócio novo, tento fazer um negócio novo, vendo um produto novo, tento as empreitadas aí e faço, consigo, dá bom. E aí, o que vem na minha mente automaticamente ouvindo até essa conversa toda que a gente teve hoje eu preciso voltar pra base, só que é muito chato, velho, porque não é o que você gosta de fazer, não é o que você quer fazer, você não quer olhar pro negócio. Cara, você matou a pau. Por que que isso é tão difícil para 80% das pessoas? Porque o bom é vender. O bom é produzir o bolo. É as pessoas baterem no seu ombro e falarem assim, Matheus, esse bolo foi o melhor bolo do mundo. Isso é que é bom. Isso dá prazer. Ficar sentado, controle financeiro e tudo é um saco. Gestão financeira é uma coisa chata. A vida inteira eu fiz isso. Mas é chato. Mas é necessário. O bom é vender? Cara. Mas não dá para você ter uma empresa que só tem a venda como único negócio. Você vai ter? Vai. Só que você não vai crescer, você não vai ganhar dinheiro, você não vai fazer nada, só vai vender. Então, se o seu prazer é vender, é melhor você fechar a empresa e trabalhar numa empresa de venda. Ser um vendedor ou um gerente comercial, que você vai ser muito mais feliz do que sendo empresário. Entendeu? Saquei. Agora, você que está empreendendo, e é muito bom, que você fecha um negócio, deu bom. Aí você vai fechar no outro mês, deu 2 negócios. Cara, deu muito melhor, eu cresci 100%. E no início, como você é pequenininho, tudo é seu. Não tem imposto, muita gente já não paga, não regulariza.
Mas, cara, quando você tiver que fazer 40, putz, não dá. Se você fizer 5, já vai empatar o trabalho que você tem, já não vamos conseguir estar aqui. Então você tem que fazer escolhas. Cara, eu ia quase encerrar o papo, mas eu acho que surgiu uma coisa boa. Fala. Porque nessa outra coisa que vem na minha cabeça automaticamente, só de ouvir você falando quando eu passar por isso eu vou querer transferir a responsabilidade. E o que você acredita, assim, o cara transferir essa responsabilidade desse controle, ou é ideal ele assumir esse controle? Então, tudo depende do seu tamanho. Quando você é pequenininho, quando você está faturando aí, sei lá, vou fazer uma conta aí até 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, que é uma pequena empresa, vai faturar 100 mil por mês, alguma coisa assim, dependendo do trabalho, depende, tá certo? Depende muito, mas é importante que você tenha uma parte operacional significativa lá dentro, você faça parte do trabalho de uma maneira geral, ok? Mas vai chegar uma hora que você está começando a crescer muito e o seu salário, o seu ganho, o seu gasto para a empresa é muito relevante para que você tenha que fazer as questões operacionais. Entendeu? Então, mas cara, você está vendendo 30 mil por mês, você não vai ter dinheiro para contratar uma pessoa só para isso. Então, por exemplo, eu atendo um cliente hoje que ele é um industrial, ele tem uma empresa que produz massas, ok? Então, o que ele faz? Ele tem uma pessoa na área comercial e a esposa dele faz a parte financeira. Então, a gente capacitou ela e ela faz todo o controle financeiro, para que ele possa cuidar, sem perder o controle financeiro, porque é a esposa dele que está fazendo, ele pode cuidar agora de expandir a empresa dele, porque ele tem controle sobre a movimentação financeira. Ele já tem um orçamento, ele sabe o que pode e o que não pode. Não é o que ele quer, é o que ele pode. Muitas vezes, cara, eu quero fazer um aluguel de uma loja. Cara, quanto vai custar isso? 8 mil reais por mês. Cara, mas eu vou vender 800 mil. Essa é a cabeça do vendedor. Aí o cara fala, cara, mas você não tem dinheiro agora. Como é que você vai pagar isso? São 5 meses. Não, lá na frente eu dou um jeito. Não, aí não é empresário. Aí você é empreendedor. E nessa hora é que as coisas vão perdendo a mão. Às vezes você tem um negócio bom, que te dá aí, sei lá, 5, 8, 10 mil por mês de lucro, que você vive daquilo, mas você você não consegue fazer grandes coisas com isso. Beleza. Aí você quer dar um passo muito grande. Aí você quer sair de 30 mil por mês para 800. Não tem dinheiro para isso. E acha que tudo vai dar certo. Então, tem que ir crescendo. Eu sempre digo assim, você pensa grande, começa pequeno e trabalha muito organizado para essa velocidade ser a melhor e a maior possível. Legal, da hora. Né? Você falando, eu até, só para encerrar o vídeo, mas eu até me lembrei também do depoimento do Azul de novo, do Paulo, que eu gravei com ele, que é, pô, Wagner, eu parei de ser comerciante para virar um empresário mesmo. Pois é. Tipo, comerciante que faz tudo na loucura. Vai fazendo... E vamos o cara ver se já vai tá dar certo. Com, sei lá, 7 lojas. 7 lojas. E vivendo igual um comerciante. Maluco, ainda, devendo milhões de coisas. Agora, ele tem o controle da empresa. Vai falar, pô, eu era muito mais feliz e não sabia. É verdade, você não tinha controle nenhum, você era um irresponsável. Porque o cara irresponsável não tinha nada, não tinha responsabilidade com nada, torrava. Qualquer problema ia lá, pegava dinheiro no banco e não estava nem aí. Então ele era empreendedor. E não empresário. E essa história de empresário, a gente constrói. Toda e qualquer pessoa consegue ser empresário. Toda. Mas nem toda pessoa consegue ser um empreendedor. Porque o empreendedor tem muito de característica. A pessoa tem um comportamento empreendedor, ela tem esse perfil. O empresário não, você nasce. Eu tenho uma empresa na área industrial. Calma. Você nasce, você aprende. Você aprende. Você constrói. São 2 sócios na área industrial, a parte de inox. Um deles é super empreendedor e o outro é super empresário. É o melhor casamento do mundo, porque eles se respeitam. O empreendedor, ele quer voar muito alto, ele quer vender tudo, ele quer vender para o Brasil inteiro. E o empresário fala, cara, eu tô junto, só que não temos dinheiro. Como é que a gente vai conseguir? Aí o empresário é o que olha o orçamento e fala, daqui a 3 meses a gente faz isso aí. Assim, ó, o Paulo, o empreendedor fala, Wagner, o Paulo,
ele é minha âncora. Eu tento ir rápido e aquele negócio tá pesado, não me deixa. Mas esse casamento dá super certo. Por quê? Porque eles crescem com segurança. E eles já têm uma empresa de 13, 15 anos. E é uma empresa que já estão trazendo os filhos para dentro da empresa, para os filhos aprenderem, já estão pensando nesse processo de sucessão. Então, é assim, vai crescendo. E aí eles fecharam um contratão agora. Tinha uma proposta. Wagner, e agora? Falei, cara, vocês estão no melhor momento para dar um passo grande. Vocês começaram a ter controle, vocês já têm um capital de giro, renegociamos todas as dívidas que precisava. Fecha esse contrato. Fecha, vai dar um passo grande? Vai. Mas a gente tem para trás uma empresa que vai me dar suporte. Não é uma coisa impossível, é um desafio. E o empreendedor e o empresário, eles têm que entender que todo processo empresarial tem risco. Se você quer trabalhar, ganhar muito ou pouco, sei lá, ganhar sem risco nenhum, cara, arruma um emprego, vai ser servidor público, é outra coisa. Mas no mundo empresarial, conviver com risco é necessário, mas é um risco controlado, medido. Não é acordar de manhã cedo e falar, vou comprar uma loja. Não, não é assim. Tá certo? Tá certo. Então, beleza? Fica a mensagem aí, volta pra base. Volta para a base, faz o mínimo. Vamos construir ao longo desses vídeos essa estrutura. Vai acompanhando que a gente está falando primeiro desse primário, tá legal? Mas a gente vai falar lá da faculdade. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, até a próxima.